Isso aí. Muito bem, pessoal. Nós estamos, então, na nossa último dia da nossa semana. Estamos já ao vivo, às 17h30. Nós temos hoje a alegria, o prazer de estarmos mais uma vez, né, conversando nessa semana filosófica online, onde nós temos hoje dois grandes palestrantes. Agora, o professor Romildo, que com a sua grande fineza, delicadeza e sapiência, vem para nós, devido a problemas técnicos relacionados a ontem, vem para nós, então, concluir numa segunda parte a sua brilhante palestra e responder algumas questões de ontem também, né, professor Romildo? Uma boa noite para você. Meu amigo Eudécio, meu amigo professor, agradeço a oportunidade por estarmos aqui mais uma vez, né, dividindo esse espaço, fazendo esse trabalho. Meu boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos ouvindo neste momento, acompanhando mais uma live conclusiva, né, desta semana, primeira semana filosófica. Desejo a todos que estão nos acompanhando uma boa tarde e que sejam todos felizes nesse nosso trabalho, nessa live filosófica de hoje. Ótimo. Então, falando um pouco da ficha profissional do professor Romildo, o professor Romildo, ele é técnico em contabilidade, professor graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a famosa PUC Minas, né? Psicanalista clínico, a atuação dele profissional é como professor da Escola Estadual Anita Garibaldi, em Pofrane, e também da Escola Estadual, professor da Coronel Calhau, em Ipanema. Ele atuou também como professor da Universidade do Ensino Superior do Sertão da Bahia, no campus Pocrane, no ano de 2006. Aliás, desculpa, 2014 a 2018. É autor do livro Pastoral da Juventude, 12 temas para reuniões, estudos e debates, e artigos. Professor Ronildo gosta de escrever, hein, professor? Deus na História da Filosofia, O Padre na Contramão, Mulheres na Filosofia, entre outros, né? Ele tem um blog também, professorromildo.blogspot.com. Seja bem-vindo, professor Romildo, você está na Casa da Filosofia, sua casa. Professor Romildo? Muito obrigado, professor Eudécio. Muito obrigado, professor Eudécio, pela oportunidade, pela gentileza. E nós estamos aqui mais para falar filosoficamente, nesta semana de live filosóficas. O tema norteador da semana, nós precisamos lembrar sempre, é um tema muito significativo, educação filosófica em tempos de incerteza. E o tema que eu vou desenvolver na tarde e noite de hoje é educação, filosofia e psicanálise, relações interdisciplinares. Primeiro, professor, Sim. Eu gostaria de dizer que, até repetindo algumas coisas que eu disse ontem, principalmente nessa primeira parte, dizer que a filosofia, a educação e a psicanálise, elas têm como objetivo dialogar muito bem, e a filosofia e a psicanálise, como duas áreas do conhecimento humano científico, dialogam muito bem com a educação. Eu costumo dizer, professor, que para falar sobre essa interdisciplinaridade,
eu começo dizendo que a filosofia pergunta pelo ser humano, a psicanálise analisa a psique do ser humano e a educação instrui e orienta o ser humano no caminho da sua mais perfeita humanidade. Consequentemente, compreendendo aí o ser humano como um ser imperfeito que está em busca da sua perfeição. Ótimo, Quero dizer mais ainda, naqueles conceitos introdutórios filosóficos, é muito importante a gente estar relembrando a filosofia com tamanho destaque para a semana em decorrência, dizer que a filosofia é a ciência das causas primeiras, é a ciência do porquê das coisas. A filosofia tem como etimologia os dois radicais gregos que nós trabalhamos, filosofia, significa amigo da sabedoria, amante da sabedoria, ou amante do saber. E lembrar também, nesse momento eu estou lembrando também, que a filosofia inquieta, inconformada com o que se sabe, e que está, juntamente com a psicanálise, muito apropriada para os dias de hoje, que são tempos de incerteza. Quando nós falamos em tempo de incerteza, e pensou muito bem a equipe que programou a semana de lives filosóficas, e eu aí dou os parabéns a todos os livistas da semana, e o nosso livista que ainda vai exibir o seu trabalho hoje, eu digo que a semana foi muito bem pensada e os temas foram muito bem pensados, porque nós vivemos num período de incerteza. E esse período de incerteza, professor Eudécio, Sim. Você que está compartilhando comigo aqui esse momento dessa tarde e estendendo pela noite adentro de hoje, certo. Esse tema de incerteza, nós podemos fazer um paralelo muito bem feito entre o tempo de incerteza da pandemia que nós estamos vivendo hoje com o tempo de incerteza que decorreu no século XX em relação ao século XIX. Veja só, por que eu faço esse paralelo? Historicamente, filosoficamente falando, cientificamente falando, nós tivemos um século XIX como um século da afirmação das ciências, da arte, da cultura. Nós tivemos com a expansão do capitalismo e a afirmação das ciências. Já no século XX, nós tivemos, então, o século chamado de a Era da Incerteza, por ter contido, logo no início do século XX, acontecimentos que trouxeram, digamos assim, uns acontecimentos que trouxeram muitas calamidades no sentido social e no sentido histórico, em todos os sentidos. Haja visto que o século XX ele começou em 1914 com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Historicamente, nós tivemos, no mesmo século XX,
a Revolução Russa de 1917, nós tivemos a Revolução na China de 1911, e nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, e tivemos, então, um período muito conturbado, um período também de incerteza na Guerra Fria, na bipolarização do mundo entre dois blocos capitalistas e socialistas, representados pelos Estados Unidos e a União Soviética. Então, com isso, eu quero contextualização histórica para dizer que, neste período, não está muito diferente do período, ou o século da incerteza que nós vivemos no século XX. No século XXI, ao qual nós pertencemos, essa pandemia que está trazendo, aí, tirando o sono, tirando vidas de inúmeras pessoas, e aí eu já aproveito aqui para prestar a nossa solidariedade às pessoas que estão passando por momentos tristes, difíceis, perdendo seus entes queridos, perdendo pessoas da família, perdendo amigos, e nós estamos vivendo, assim, esse período de caos na saúde por diversas maneiras. E, conforme o tema proposto para a reflexão de hoje, educação, filosofia e psicanálise, que tem como relações interdisciplinares, eu gostaria de dizer que tanto a filosofia como a psicanálise ocupam um lugar de destaque em todo o universo da educação, porque são duas disciplinas, são duas ciências que se propõem a abrir caminhos em direção ao ser humano. E aí, se você me permite dizer, meu caro professor Eudécio, Sim, e fica à a todos vontade. aqueles que estão... Oi? Isso, pode, fica à vontade. Estamos na casa da Sim, filosofia. sim, obrigado. Eu passo a deter no campo da filosofia, porque a proposta é de que a disciplina, a filosofia, também a psicanálise, elas apontam caminhos na direção do ser humano. E, se você me permite dizer, eu costumo usar uma frase com os meus alunos, e muito apropriada, quando eu estou fazendo a introdução da filosofia, dizendo que a filosofia é a mãe de todas as outras disciplinas. Então, o aluno, geralmente, que está chegando no ensino médio, ele está meio desavisado com relação ao conteúdo filosófico e aos conhecimentos filosóficos. Geralmente ele pergunta: professor, mas como explicar que a filosofia é a mãe de todas as outras ciências? Olha, eu digo o seguinte, que faça um levantamento das ciências, das disciplinas que nós temos no currículo. Eu aponto para o aluno, e quero apontar aqui também, neste momento, quero compartilhar esse pensamento com todos que estão nos acompanhando. Se você pega a história, por exemplo, o pai da história, o Heródoto, quando disse que a história é a mestra da vida e o tempo é o senhor da razão. Então, o Heródoto criou a história, mas antes de ser um exímio historiador, o Heródoto
foi um grande filósofo. Se você pega a matemática do Pitágoras, então, Pitágoras de Samos, se você pega a matemática criada por Pitágoras, com seus teoremas, você vai ver que o Pitágoras, antes de ser um grande matemático, ele foi, sem sombra de dúvida, um grande filósofo. Seguindo nessa mesma direção, se você pega na geografia, o Anaximandro de Mileto, o pai da cartografia, foi ele quem criou os mapas, as cartas cartográficas. Então, se você pega aí na geografia o Anaximandro, antes de ele ser um grande cartógrafo, ele foi, então, um grande filósofo. Seguindo mais um pouquinho, se você pega na física, por exemplo, ou na química, ou na biologia, se você... uma frase muito comentada do Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O Lavoisier foi, sem sombra de dúvida, um grande filósofo. Se você pega a medicina, e aí nós aproveitamos o momento para dar os parabéns a todos os médicos e todas as pessoas que estão envolvidas aí no trabalho de combate ao coronavírus, que está na linha de frente do trabalho aí, na defesa da vida das pessoas. Então, se você pega aí na medicina, o Hipócrates, que foi o grande médico da antiguidade, antes de ser médico, o Hipócrates, então, foi um grande filósofo. E aí eu concluo essa parte, para não delongar muito tempo. Depois pode ser tema de um novo estudo, um novo debate, uma nova reflexão aí que a equipe pode propor para nós. Quando você estuda na física a teoria da queda dos corpos, a teoria do movimento, o movimento retilíneo, o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado. Quando você pega a teoria dos corpos, aí de onde saiu a teoria do movimento? Olha, a gênesis, a origem da teoria do movimento, ela está lá na Grécia Antiga, com os pré-socráticos, com um pré-socrático chamado Heráclito de Éfeso, quando criou a teoria do movimento, na frase quando dizia, no seu princípio, tudo flui, nada permanece o mesmo, e acrescenta a famosa frase sobre o rio, né, dizendo que um homem não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Estava aí, então, lá na Grécia Antiga, naquele momento, entre os pré-socráticos, estava, então, criado a teoria do movimento. Portanto, o meu caro professor Eudécio, nós estamos muito bem amparados para esse momento, com a filosofia e com a psicanálise. Nós estamos trabalhando essa interdisciplinaridade. Nós estamos fazendo um diálogo muito bem com a educação. E nenhum país, nenhuma nação pode ser desenvolvida, ela pode ser curada, ela pode ser tratada sem levar em consideração a educação. Visto que todas as disciplinas, e mais ainda as que eu elenquei aqui, todas elas estão contribuindo cientificamente
para o conhecimento do ser humano. Assim, eu fico muito à vontade para falar desse tema na tarde de hoje, entrando pela noite. Fico muito à vontade para discutir as relações interdisciplinares entre a filosofia, a psicanálise e a educação, e por ter companheiros como vocês que estão aí junto comigo. Confesso que eu estou muito feliz por poder fazer parte desse grupo seleto de professores que estão desenvolvendo maravilhosamente os temas nesta semana, primeira semana de lives filosóficas, e espero que seja a primeira semana de muitas semanas de reflexão de vários temas que nós podemos propor, desenvolver e resolver, dando nossa contribuição para o mundo de hoje e para os nossos tempos. Professor Romildo, nós é que temos que agradecer, né, a sua brilhante contribuição. Um professor sui generis como você vem na filosofia somente a acrescentar, nos ajudar então a compreender ainda mais, né, esse universo brilhante, fantástico, que é não só a filosofia, mas também, como você muito bem está fazendo, essa interdisciplinaridade entre filosofia e psicanálise. Nós temos aqui, professor, já algumas perguntas e também já participações. O Felipe Carlos, né, como sempre, nosso grande amigo que nos dá grande audiência, né, Felipe Carlos, um prazer estar com você aqui, com a gente, tá? Boa tarde, ele diz, né, boa tarde, professor Eudécio, boa tarde, professor Romildo. Nosso amigo palestrante de aqui a pouquinho, professor Luiz Carlos, professor também Vinícius, o professor José Aristides, André Nogueira, e também a gente queria falar de ontem, né, os alunos que estavam aqui com a gente, permito-me dizer alunos, porque todos nós somos alunos nesse universo filosófico, né, somos alunos e professores, explicamos, aprendemos e, ao mesmo tempo, aprendemos e explicamos. Então, os nossos amigos, Everaldo Kleber, Francisco, Dayana, Leila, deixa eu ver aqui, Edson, o Felipe Carlos de ontem, esses aqui eu estou dizendo de ontem, professor Romildo, Henrique Portes, o nosso amigo Lafayette, o José Geraldo, a Eva, Flaviana Costa, Luiz Paulo. Então, esses foram, né, os que deram uma grande contribuição de ontem. Não sei se você está disponível, professor Romildo, tem umas perguntas de ontem que a gente poderia, a título de ilustração, só já deixar com você, e você já, na sua fala, e já ir respondendo, né, que é, por exemplo, o Everaldo, né, que ele vai fazer a participação de ontem, ele vai dizer que a filosofia será sempre essa porta para uma bela liberdade de expressão, e parabeniza você, professor Romildo, pela bela aula, né? Isso foi ontem, infelizmente, né, nós estamos aqui no momento muito, como diz o professor Romildo, à vontade, porque ontem, tristemente falando, nós tivemos aí umas quedas, né, na nossa transmissão. Problemas técnicos aconteceram, acontecem e acontecerão nas melhores lives do mundo. A Leila parabeniza você, professor Romildo. Ela disse que trabalhou com você e dizendo que você é uma pessoa capaz e inovadora. E, de fato, é mesmo, Leila. O professor Romildo é essa pessoa capaz e inovadora, né? E esse professor aí, como gosto de dizer, sui generis. Eu fiz uma pergunta ontem, mas essa eu vou deixar para depois. Deixa que eu faço depois. Nós estamos aqui, né, bem à vontade, então depois eu faço para você. O Edson disse assim: qual caminho os filósofos têm que trilhar dentro desse momento difícil de nossa educação? Haja visto que tivemos agressões diretas a filósofos pelo último ministro da Educação. Acredito que essa aí você já respondeu ontem. Só
relembrando que foram algumas questões que foram faladas ontem, tá, professor Romildo? O professor José Aristílio disse que, com toda certeza, a pandemia provoca mudanças, mas ele não acredita que será suficiente para remodelar o comportamento moral humano. Acontecem mudanças parciais. O Felipe Carlos vai dizer, né, quais mudanças mais profundas poderão surgir na educação após a pandemia, principalmente no ensino da filosofia. O Henrique Portes vai dizer que foi seu aluno e você é um excelentíssimo professor, e de fato está mostrando para nós aqui. O professor Vinícius vai perguntar quais as contribuições da psicanálise para a educação remota. E o Lafayette, um pouco provocante, né, vai dizer que a psicanálise oferece futuro, uma vez que foca tanto no passado. Qual o papel positivo e o aspecto negativo da atividade dos filósofos, como Cortella, por exemplo? Eles difundem ou vulgarizam o pensamento filosófico. Bom, essa é uma das perguntas de ontem, né? As outras participações são dizendo uma boa noite, sejam bem-vindos, né? Muito obrigado pela participação. Então, isso aí é o feedback de ontem que eu estou passando para você, professor Romildo. Mas hoje nós já temos algumas outras perguntas. Então, sinta-se à vontade de dar continuidade, né, à sua fala e se também quiser responder a esses questionamentos. Beleza, professor Romildo? Fique à vontade. Professor, Sim. Só um momento, por favor. Sim. Professor, por favor, por gentileza aí. Sim. Você me ouve no momento? Sim, tranquilo. Eu perdi as últimas palavras que você pronunciou aí. Se você puder, por gentileza, repetir. Não houve conexão, não houve queda na conexão, nem nada. Sim, não foi essa. Mas, assim, porque, na verdade, eu não ouvi isso. Você ficou muito emocionado, né, com as perguntas. Né? Isso aí. Até onde você acompanhou, para eu ter uma noção de onde eu posso... Não, as duas últimas linhas é que eu não consegui captar a vossa mensagem. As duas últimas linhas eram o seguinte, que você fique à vontade, como já está, para você dar prosseguimento à sua reflexão, ou no prosseguimento à sua reflexão, responder essas questões. Fique à vontade. Lembrando que nós temos aí mais 40 minutinhos para a gente, então, conversar. Ok, professor. Muito obrigado por informar a questão do tempo. O tempo faz parte da nossa vida e nós devemos respeitá-lo, né? Como Heidegger dizia, e eu como um pequeno aluno, né, de Heidegger, o tempo é o ser humano. E aí também outra coisa muito interessante, para não ser chamada a atenção da equipe diretiva, né? E que o senhor, como professor, faz parte dela, né? Então... Pode ficar despreocupado, Romildo. Você está em casa e gostaria de lembrar que não existe equipe diretiva. Existem membros que, inclusive, é você que nos ajuda a dirigir, né? Está direcionando essa nossa semana. Fica tranquilo. Tá, muito obrigado. E aí eu tenho que usar Duralex Sedlec, né? A lei é dura, mas é lei. E eu quero cumprir. Professor, muito obrigado. Fique à vontade. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor me dá para fazer tanto os conceitos como fazer essa interlocução com aqueles que estão nos acompanhando. Olha, eu gostaria de pedir desculpa às pessoas que nos acompanharam ontem e que se manifestaram aqui, e nós, infelizmente, devido ao tempo, né, nós não tivemos prazo para responder a todas. Então, as que nós não respondemos, se tiver a oportunidade de responder hoje, nós responderemos. Responderei também, estou à disposição para responder assim que for possível na mensagem privada. E, na verdade,
nós estamos assim aqui para atender a todos. Mas você mencionou alguns nomes aí, e eu gostaria apenas de lembrar, porque ontem eu não tive essa oportunidade, devido àquele imprevisto, e até os imprevistos são previstos, né, professor? Filosoficamente, eu devo dizer que até os nossos imprevistos são previstos, né? Então, devido àquele imprevisto, eu não tive condição, mas eu gostaria de lembrar alguns nomes e pedir desculpa a outros. O caso da participação aqui da minha querida diretora, né, ex-diretora Leila Rodrigues, ela está participando com a gente, participou ontem, e dizendo que eu sou um professor inovador. De fato, trabalhei com ela por um longo período na escola, excelente diretora, excelente pessoa, e eu tenho a honra de ter trabalhado com ela e agradeço muito. Você também citou aí o André Nogueira. Poxa, rapaz, que beleza saber que o André Nogueira está nos acompanhando, que ele participou desse momento tão importante para nós. O André também, como um ex-aluno, e um ex-aluno diferenciado em muitas coisas, muito inteligente, muito capaz, com uma carreira promissora. Um abraço, André Nogueira. Saudade de muito tempo que a gente discutia a filosofia, não só a filosofia, mas outras disciplinas também. Ao Felipe, que nós já mencionamos ontem no comentário. Também ao Henrique Portes, meu ex-aluno. Quando ele diz que eu fui um excelente professor, eu digo mesmo, o Henrique, você também foi um excelente aluno e continua sendo uma excelente pessoa. Então, aí, o nosso muito obrigado pela participação. E outras pessoas que estão participando que, infelizmente, nós não tivemos como mencionar aqui nos nossos comentários. E aí, professor, eu gostaria de, dentro do tempo que o senhor propôs, eu vou continuar um pouco a respeito agora da psicanálise e abro espaço para a gente fazer essa troca, esse diálogo, né, com as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Então, a pergunta: como é que a psicanálise ela pode contribuir com esse momento de pandemia, com esse momento de incerteza? Aí eu digo que a psicanálise foi uma ciência criada no século XIX pelo médico austríaco Sigmund Freud. O Freud, quando percebeu, no século XIX, conforme eu já disse, o avanço das ciências, estava na hora, então, de avançar uma outra ciência chamada psicanálise, né? E a psicanálise, conforme nós já dissemos, e repito, é uma ciência que tem como função fazer a análise da psique. A psique é a mente humana. Fazendo essa análise da psique, o psicoterapeuta, né, ele vai, então, descobrir, ele vai trabalhar com algo que está guardado no seu inconsciente, porque a psicanálise é a disciplina, a ciência que trabalha com o consciente e trabalha também com o inconsciente das pessoas. Ela
começou com um método da hipnose, mas com o passar do tempo, com o avanço dos métodos científicos, então a psicanálise hoje tem outras abordagens, né, e está dialogando também, e um diálogo muito sadio com a psicologia do Skinner, né, e também num diálogo com a psiquiatria e outras ciências sociais. E a psicanálise faz digamos assim, ela faz desenvolve uma tarefa muito importante na vida do ser humano, principalmente nos períodos de crise, porque nós já elencamos aqui, e eu posso repetir, que a psicanálise é a ciência pela cura. Aliás, a psicanálise é a cura pelo conhecimento. Então, as pessoas precisam se conhecerem. E citei até que ontem, e vou repetir, de bom grado, que um princípio em psicanálise ligado à psicologia que diz que a viagem mais longa que nós precisamos fazer é a viagem para dentro de nós mesmos. O ser humano precisa se conhecer. Nós precisamos, então, estar atentos a essas questões psicanalíticas, porque elas vão nos ajudar muito, elas vão colaborar muito para o crescimento, para o desenvolvimento e, por que não, para a cura do ser humano. Os traumas, os bloqueios, trabalho o pensamento positivo, ela está aí à nossa disposição, e nós precisamos fazer dela um instrumento, né, para alcançar, assim, então, a totalidade, né, a totalidade dentro daquilo que a gente pode chamar de totalidade do ser humano. Ok? Então, a psicanálise também ela é muito importante, como a filosofia, como as outras disciplinas, e elas precisam estar sempre dialogando com a educação. Nós não podemos fazer uma educação sem o diálogo com as ciências e, sobretudo, as que nós estamos trabalhando nesta semana tão importante, que é a semana online de filosofia. Gostaria, é o meu desejo que não seja apenas uma semana, mas que seja uma semana de muitas outras semanas de conversas, de diálogos e de debates filosóficos e em outras áreas também. Professor, estou à sua disposição. Muito bem, professor Romildo. Excelente exposição, né? Que bacana, interessante a gente compreender dentro desse universo, né, da educação, o ser humano nunca está acabado. E se ele disser que está acabado, já chegou o seu fim, porque a gente está sempre aprendendo, né? Como hoje eu aprendi com Vossa Senhoria nessa excelente e brilhante aula. Eu estou, à medida que você estava falando, estava colocando alguns comentários, né? Os de ontem não é possível, mas os de hoje a gente está colocando aqui. Então, nós temos aqui, professor, uma primeira pergunta do Felipe Carlos, que ele tem acompanhado muitos intelectuais e acadêmicos, principalmente na área da história, especulando sobre cenários pós a pandemia.
quase todos são unânimes em dizer que o mundo não será como antes e que teremos um novo normal, variando entre o otimismo e o pessimismo. Por que será que nós estamos preocupados já agora com esse futuro pós-pandemia? Acho que isso tem acontecido também na psicanálise. Então, é a pergunta aí do nosso amigo Felipe Carlos. O professor Eudécio, Sim. colega Felipe, o Felipe, eu acho que o certificado dele já está garantido aí, né, professor? O Com certificado, certeza, o com certificado, certeza. o certificado do Felipe Lógico, já está garantido aí pela participação, né? lógico. E quiçá, numa oportunidade, ele também será um dos palestrantes pela brilhante, não só participação, mas perguntas. Haja vista, o que move o ser humano não são somente as grandes respostas, mas as belas perguntas. Muito obrigado. Eu compactuo com você desse pensamento, embora eu não seja tão hegeliano conforme o senhor se apresentou aí nas suas lives, né? Mas voltando à questão que o Felipe nos propõe para a reflexão, Felipe, olha, é fato que os intelectuais, conforme você disse, eles todos são, parece que todos, né, se não quase todos, são unânimes em dizer na questão do período pós-pandemia. E eu falei ontem, e quero repetir, que depois da pandemia, sobretudo essa pandemia do coronavírus, no século XIX, em pleno século XXI, né, no ano de 2019, 2020, a partir de agora, o mundo nunca mais poderá ser o mesmo. Né? Isso nós temos consciência disso. Agora, existe aquilo que eu vou resumir para você numa palavra chamada da previsibilidade e da não previsibilidade. Nós sabemos que a pandemia deixará sequela, nós sabemos que a pandemia deixará um trauma. Agora, não está previsto, não há como prever o tamanho, a dimensão das sequelas e também dos traumas que ficarão. Quiçá passe a pandemia e a vida volte a renascer. E um pensamento positivo, muito interessante que eu conheço, é o do que sorria porque o amor renasceu. E eu digo, sorria porque a vida renasceu. Então, uma das certezas é que nós vamos vencer essa pandemia e que a vida vai voltar dentro daquilo que nós chamamos, né, e você coloca muito bem aí, dentro de um novo normal, que não é o normal que nós temos hoje e nem o normal que a humanidade caminhou, que trouxe até nos dias de hoje. Isso é verdade. Ótimo, beleza, professor. Professor José Aristides, né? Ele vai dizer que a história, dentro desse contexto que você, Felipe, acabou de nos impostar aqui, que a história ela é marcada por período de incerteza. O esperado seria a gente aprender com as tragédias e as calamidades. Mas, infelizmente, a gente nem sempre faz isso, né, professor? Depois, professor José Aristides, ele vai, né, parabenizar, porque está muito interessante essa busca da origem que você fez, professor Romildo, lá no início, né, da sua apresentação. Muito interessante ter contextualizado o pensamento, né, da filosofia com as demais ciências. Muito obrigado ao professor José Aristide por ter me convidado para fazer parte desse grupo de livista da semana.
Parabéns, que Deus, assim, esteja o iluminando para que mentes brilhantes como a dele e outras podem, né, mudar o mundo para no sentido melhor. E nós estamos precisando realmente de pessoas como o professor José Aristide, professor Eudécio e outros intelectuais dos nossos Professor tempos, Romildo. obrigado, dos nossos tempos, para tratar de questões dos nossos tempos. E é por isso que eu gostei muito daquela expressão lá na página da filosofia odierna, filosofia dos nossos dias, filosofia dos nossos tempos. Okay? Olha, André Nogueira vai dizer que é muito bom reviver os anos de ensino médio. Ok, André Nogueira. Vai deixar um abraço para você aí, magnânimo mestre. Abraço, André Nogueira. Eu que agradeço, André, pelos seus elogios. Muito obrigado pela sua participação. E ele coloca um comentário, né, que em uma perspectiva helenística, atingir a ataraxia nos tempos modernos é mais custoso que no século III a.C. Oh, sem dúvida nenhuma. Isso aí é uma verdade. E o André é um estudioso, um intelectual, e que está também, assim como você indicou Felipe Carlos para um próximo debate, o André também já está sendo indicado por minha pessoa para fazer parte desse grupo também de liveistas numa próxima oportunidade, ok? Bacana. E o Alexandre coloca, né, que nós estamos aqui aprendendo, todos nós, Alexandre, né, estamos aprendendo. Somos professores e alunos ao mesmo tempo. Sobre ontem, professor Romildo, você poderia responder uma questão do Lafayette Marcos Seara. Sim. A psicanálise oferece futuro, uma vez que foca tanto no passado? Eu não sei se você chegou a comentar alguma coisa a respeito ontem sobre isso. Não, comentei sim, e Você comentou? até quero te lembrar que nós comentamos sobre dois aspectos. O aspecto futuro, se é no campo de ter retorno financeiro, ou se é o futuro do tempo. Nós até comentamos. Entendi. Ótimo, Um abraço aí ao Lafayette, ótimo. grande intelectual, meu colega, meu amigo. Um abraço, Lafayette. Excelente, professor Romildo. Se você me permite, eu poderia fazer uma pergunta, professor Romildo? Claro, professor. Estou aqui à sua inteira disposição. Dentro da sua perspectiva, como que Freud analisaria Sócrates? Ô, professor? Sim. Eu disse ontem, e quero repetir, que para cada época, os seus problemas, para cada problema, a sua solução. Né? E eu até usei uma frase de que para cada problemática, uma solucionática. Né? Eu disse isso. Olha, nós temos aí dois personagens que viveram em épocas diferentes, né? Sócrates no período da filosofia grega clássica. Nós não podemos falar de Sócrates sem falar de Platão e Aristóteles. Né? Alguns os intitulam como a Santíssima Trindade da filosofia, os Sócrates, Platão e Aristóteles. E já bem recente, né, no século XIX, então, aparece um homem chamado Freud, Sigmund Freud, que, aliás, foi o homem que, segundo os estudiosos, o homem que perturbou o sono do mundo. O mundo não sabia como dormir depois que o Sócrates, que o Freud
não digo inventou, mas descobriu as teorias psicanalíticas. Então, dentro do conheça-te a ti mesmo, do Sócrates, e dentro dos princípios psicanalíticos de que o ser humano precisa conhecer a si mesmo, então eles estão de acordo. Me Entendi. entende? Sim, Entende? sim, sim. Eu sei que nada sei do Sócrates, mas preciso aprender muita coisa. Eu também sei que nada sei, mas eu sei que eu preciso aprender muita coisa. Então, nesse sentido, assim, não tem muita disparidade entre o pensamento. Nós devemos estar sempre lembrando, sempre focados de que existem fatores diferentes, conceitos diferentes, em épocas diferentes, em períodos diferentes. Eu acho que, assim, não tem muita coisa para contradizer. Você vai... E até um dos livistas da semana, não me lembro, não me recordo assim, qual deles que citou. Na medida que você vai conhecendo as teorias, você vai se agarrando a cada um delas. Isso depende muito da categoria, do tempo, da época. Fui eu que disse. Foi Fui você eu quem que disse. disse. Foi. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Hegeliano, Muito obrigado. Hegeliano não podia ser diferente, né? Na verdade, heideggeriano, né? Mas que tem a ver também com, né, nessa teoria aí do Heidegger. Muito bem. Sim, sim. Veja bem, será que a gente poderia fazer alguma analogia, né, uma comparação entre a filosofia clínica sistematizada por Lúcio Parker nos anos de 1980 com a psicanálise? Teria alguma coisa nesse sentido? A gente poderia dizer que seria a mesma coisa ou não seria? Professor, olha, Sim. dizer que seria a mesma coisa, a gente não pode, acho que não poderia dizer que seria a mesma coisa. Uhum. Mesmo porque Mesmo porque uma uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Obrigado, colega, por partilhar comigo, mesmo porque uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Mas o que há, na verdade, é que muitos dos intelectuais, muitos dos estudiosos, muitos dos teóricos buscaram em outros para desenvolver e aperfeiçoar o seu pensamento. E se a gente como um estudioso, se você não estiver bastante focado, se você não fizer a contextualização e buscar de onde saiu tal pensamento, você pode cair numa tentação de dizer que o pensamento é exclusivamente daquela pessoa. Mas eu sou muito em dizer que determinado pensamento, determinada teoria, ela é fruto de uma época que está propícia a desenvolver determinado pensamento e alguém que vem logo depois, que faz o estudo da teoria e coloca a teoria em aperfeiçoamento. Quero te dar um exemplo. Quando nós estudamos o Renascimento, né, o Renascimento cultural, o Renascimento do campo das ciências, aí nós temos uma tendência a dizer que o Renascimento é um movimento novo. Mas o que é, na verdade, o Renascimento? O Renascimento foi uma volta aos gregos, uma volta à Grécia Antiga, para saber o que os gregos, sobretudo os clássicos gregos,
tinham falado, pensado, tinham escrevido, para depois, a partir daí, haver aquela reformulação e aquela revolução científica que nós chamamos de Renascimento, que foi o poderoso movimento de ideias que nasceu, cresceu e floresceu na modernidade, mas que teve, sem sombra de dúvida, a sua gênesis, o seu nascimento lá na Grécia Antiga, quando, então, a ciência foi buscar lá na Grécia para saber o que os gregos antigos tinham deixado de herança intelectual, cultural da sua época para o prosseguimento do processo de conhecimento científico e humano. Tá, acho que ajudei. Não precisa achar, pode ter certeza que contribuiu muito, professor Romildo. Muito obrigado. Eu estou deixando estrategicamente essa participação que nós temos aqui agora, do Alexandre Lima, porque ele é um médico que realmente coloca aquilo que Hipócrates diz sobre a medicina, né? Ele realmente está dentro de um contexto de Caritas, dentro lá de Conceição de Ipanema, e ele é o presidente da associação Concipa. Inclusive, é ele que vai assinar os certificados de quem desejar, então, um certificado dessa participação da semana. Vai enviar, né, lembrando a todos que estão participando conosco, quem desejar um certificado, pode ir lá na página Filosofia Odierna, e tem um e-mail, né, da Associação de Conceição de Ipanema, Concipa, e neste e-mail você vai pedir desejo meu certificado. Vai receber um e-mail respondendo você, dizendo para você, então, seguir os passos que você precisa para obter esse certificado. Então, doutor Alexandre, a gente quer agradecer a você por essa gentileza, tá? Parceiro do nosso amigo professor José Aristides nos projetos culturais. Eu tenho acompanhado algumas coisas aqui no Facebook, né? Que Deus abençoe você, família e seus projetos. Professor Romildo, Professor, sim? se me permite fazer um comentário a respeito do doutor Alexandre, me permite, por favor? Sim, lógico, claro, com certeza. Quero cumprimentar o doutor Alexandre. Já ouvi falar dele, já ouvi falar muito bem, por sinal, dele, e gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Fiquei sabendo que ele tem um trabalho primoroso no sentido de ajudar as pessoas e colocar a sua vocação dentro né, a serviço das pessoas. Então, o meu abraço, o meu muito obrigado pela participação do doutor Alexandre aí na nossa live de hoje. Muito obrigado, professor, pelo espaço, por esse agradecimento aí e por me apresentar essa pessoa tão querida aí da comunidade de Conceição do Ipanema, doutor Alexandre, que faz parte aí da Associação Sociocultural Concipa, que está promovendo essa nossa semana de live. Muito obrigado, professor. Isso. Está aparecendo aqui embaixo, aqui, né, do seu vídeo, você pode perceber, e o e-mail para onde você deve encaminhar, então, o seu pedido para receber o certificado. A gente agradece, né, doutor Alexandre, pela essa participação com a gente na primeira semana online de filosofia. Professor Romildo, acho que a gente poderia já, né, nesse sentido, partir para umas considerações finais. Você disse ontem, no finalzinho, sobre um curso de psicanálise que você está organizando. Eu acredito que é o momento ideal também para você poder fazer o seu merchandising. Muito obrigado, professor Eudécio. Olha, é com muito prazer que nós estamos organizando esse curso de psicanálise clínica online. Ele partiu da ideia de que nós precisamos partilhar algo com a
as pessoas, e essa partilha, no momento, ela se dá através dos meios virtuais, e é um momento muito apropriado para a gente fazer este comentário aqui. Nós estamos ainda em fase de organização. Eu citei até que ontem, está comigo aqui hoje de novo, o professor José Carlos, meu irmão, que está sempre comigo aí nessas jornadas, incentivando e orientando naquilo que é próprio dele. E em breve nós comunicaremos, se Deus quiser, a existência, né, a abertura desse curso de psicanálise online, e nós vamos aí colocar através dos e-mails, para a associação, para todos que querem participar com a gente, com certificado, naturalmente, uma carga horária. Tão logo estiver esquematizado o nosso programa de trabalho, o nosso projeto de trabalho, nós, então, vamos divulgar, né? Nós estamos em fase de construção do projeto, e tão logo esteja pronto o projeto, nós vamos, então, divulgar o nosso projeto aí, e espero poder colaborar, contribuir muito com as pessoas, onde a psicanálise pode alcançar aí o seu espaço. E aí eu já posso adiantar, professor Eudécio, Sim. que a psicanálise ela vem em parceria com a filosofia, viu? Não tem jeito de separar a psicanálise da filosofia e da educação. Então, portanto, o tema que eu propus desenvolver aqui já é um chamado para que a gente já inicie fazendo dando os nossos conhecimentos aquilo que nós vamos tratar dentro do nosso curso. Então, mais ou menos o tema do curso seria: conheça o maravilhoso mundo da psicanálise e transforme sua vida. Nós pensamos que é um tema muito bom, e seria muito apropriado conhecer a psicanálise para transformar a sua vida. E a psicanálise realmente tem poderes, né, tem funções de transformar a vida das pessoas. Professor. Muito bem. As considerações finais, professor Romildo? Professor Eudécio, eu gostaria de agradecer mais uma vez, e agora eu agradeço não só mais uma vez, mas uma vez assim de coração agradecido mesmo, porque a equipe cedeu mais um espaço para que a gente pudesse estar aqui conversando nessa tarde, início de noite de hoje. Hoje é um sábado em que muitas pessoas às vezes poderiam estar ocupados com outros afazeres, mas tiraram esse tempo para estar aqui conosco. Então, nós queremos agradecer à equipe organizadora, a todos os livistas da semana, desejar que o nosso livista da noite de hoje, das 19 horas, tenha muito sucesso, porque o sucesso de um é o sucesso do outro. Nós trabalhamos com essa afirmação, o sucesso do meu próximo é o meu sucesso, e o meu sucesso deve ser o sucesso do meu próximo. Agradecer a todos aqueles que estiveram conosco durante a semana e que ainda estarão durante a noite de hoje. E para encerrar mesmo, dizer que no meu coração tem a palavra gratidão. Gratidão por tudo o que tem acontecido e o que está acontecendo. Pedindo a Deus que Ele nos livre dessa pandemia,
que envie para nós e para o mundo todo. Nós falamos o mais rápido possível, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Dentro do tempo dele, um remédio, uma vacina, para que possa livrar e salvar a humanidade que está gemendo e chorando e suspirando neste período de pandemia. E eu quero terminar usando Vinícius de Moraes, quando ele disse que quem passou pelos longos anos dessa vida e num plácido repouso adormeceu, quem passou por essa vida não amou, não chorou, não sofreu, tinha aspecto de homem, mas não era homem, tinha aspecto de gente, mas não era gente, tinha aspecto de pessoa, mas não era pessoa, porque passou por essa vida e não viveu. Agradeço, professor, muito obrigado a você e muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Muito bem, professor Romildo. A gente, em nome da equipe organizadora, agradecemos a sua contribuição e ela não poderia passar despercebida de forma alguma. A gente gostaria de agradecer também, né, os palestrantes da segunda-feira que iniciou esse trabalho tão sublime que é a primeira Semana Filosófica, que foi idealizada numa conversa informal comigo, o professor Vinícius e o professor José Aristides, para mostrar para todos como que a filosofia é simples e essa simplicidade dá um sentido e um ressignificado à vida. E daí nós conseguimos, então, com a ajuda de pessoas brilhantes, professores mestres, né, e mestrandos, que é o caso do professor Aristides, que fez a abertura dessa Semana Filosófica para nós. Na terça-feira eu direcionei alguns comentários sobre Martin Heidegger. O professor Vinícius brilhantemente trouxe Platão para nos apresentar um novo mundo com novas ideias. Ontem, na quarta-feira, né, foi um colóquio informal entre nós três organizadores, falando sobre o ensino da filosofia no dia a dia. E na quinta-feira, professor, então, né, você, né, que ficaria nesse caso na sexta-feira, foi ontem para falar para nós sobre essa interdisciplinaridade e por motivo de força maior, que é, no caso, a conexão, coisa mais natural, né, isso acontece, então a gente não poderia ter perdido de forma nenhuma, ficaria aí uma lacuna muito grande na nossa Semana Filosófica, se Vossa Senhoria não pudesse compartilhar desses brilhantes conhecimentos. A gente agradece a todos desde a segunda-feira até hoje, em nome da equipe organizadora, os joinhas, o amei, coraçãozinho, a participação, as perguntas, mesmo que seja de relance, ter ido lá, clicado para visualizar os nossos vídeos, e nós aprendemos muito também. Eu gostaria de deixar aqui, né, embaixo, onde vocês podem ver, o número de uma instituição na qual eu também represento na região do Vale do Aço e na zona da Mata Mineira, o UNES, é o Centro Universitário Sul de Minas, numa tentativa de colocá-lo em Conceição de Ipanema, mas por motivo de força maior, digamos que pouco político, não pôde estar aí. Mas muito importante você, né, que está nos ouvindo, nesse sentido, se quiser adquirir algum conhecimento de vários cursos online que nós temos, pode entrar em contato nesse telefone aí embaixo, 33 98460 4675, é o WhatsApp também. Nós oferecemos vários cursos de letras, inglês, administração, contabilidade, pedagogia, né, e vários cursos também de pós-graduação. Tá? Então, fica aí esse merchandise também, que é importante, né, nesse sentido, para você que não tem um curso superior, poder fazê-lo, ele é totalmente online, você vai uma vez por mês, né, aliás, uma vez de 3 em 3 meses, no polo fazer a prova.
Hoje nós temos o polo aqui em Inhapim, São João do Oriente, Iapu, São João do Manhuaçu e Divino. Então, esteja à vontade aí para entrar em contato com esse número e a gente vai direcionar você para algum desse polo. A gente agradece, né, já não colocando um ponto final, porque o final é sempre um recomeço, e daqui a pouquinho, às 19 horas, daqui 20 minutinhos, a gente recomeça com a finalíssima live com o professor Luiz, né? O professor Luiz estará abordando um tema muito interessante, de um filósofo oriental, particularmente, nem sei pronunciar o nome desse filósofo, brincadeira, mas ele traz um filósofo, então, oriental para dizer que os orientais também têm filosofia, né? Às vezes a gente pensa que a filosofia ela é só ocidental, estamos acostumados, sobretudo na escola, a ver a filosofia oriental, segmento ali na linha de Platão e Aristóteles, mas, logicamente, que existem diversas e diversas filosofias, né? No Oriente, por exemplo, uma releitura de Platão e Aristóteles seria de Avicena e Averroes. Enfim, a gente agradece a todos pela participação, o meu abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.